pessoal, aqui é o Eduardo, sejam bem-vindos ao Apenas um Trekker. Prosseguindo com a série de vídeos do canal chamada Compreendendo Jean-Luc Picard, onde eu sempre analiso episódios importantes na história do Capitão Jean-Luc Picard, já que agora em janeiro de 2020 teremos a estreia da série Star Trek Picard, onde, claro, o Capitão, o nosso Jean-Luc, é o centro das atenções. Então, tá no ar mais um Compreendendo Jean-Luc Picard. Muito bem, amigos, estamos aqui no ar novamente falando sobre o Capitão Jean-Luc Picard. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o episódio The Drumhead, que é um episódio da quarta temporada, 21º episódio, que mostra a Enterprise e as voltas com uma perseguição a uma suposta conspiração dentro da nave. Esse episódio, eu falo dele no meu livro, que vai ser lançado agora muito em breve, o livro Star Trek, Utopia e Crítica Social. No capítulo dedicado à nova geração, tem um capítulo para cada uma das séries, e existe lá uma seção que trata justamente sobre esse episódio, que se chama The Drumhead, o fascismo nunca morre, nem mesmo na Federação, como vocês estão vendo a primeira página aí na tela. Então, assim que o livro for lançado, vocês vão ser comunicados em todas as mídias sociais do Star Trek, Utopia e Crítica Social, para que vocês possam ler, então, uma análise mais aprofundada sobre esse episódio, coisa que não dá para fazer muito bem num vídeo, aqui eu só vou dar umas pinceladas gerais. O episódio gira em torno de um Klingon que está a bordo da Enterprise, um cientista Klingon, fazendo um intercâmbio, e cai sobre ele uma suspeita dele estar espionando a frota estelar para os Romulanos, o que é uma coisa até já incrível, né? Porque os Klingons, eles odeiam os Romulanos, então vejam que surgiu aí um triângulo de espionagem bastante insólito, envolvendo Império Klingon, Império Romulano e a Federação. Mas enfim, começa, né, a história a partir da suspeita de que esse Klingon, Jidan, o nome dele, está fazendo uma espionagem para os Romulanos dentro da nave Enterprise. Mas antes de falar exatamente o que aconteceu então com o Jidan a bordo da Enterprise e o que isso vai deflagrar, é importante a gente falar sobre o Paraíso. O Paraíso é a sociedade construída pela Federação. Então não existem problemas como a pobreza, como a violência, tudo isso foi superado, né, pela sociedade que nós vemos em Star Trek. Então a maior parte dos seus conflitos sociais, que estão na base da sociedade atual que nós temos no mundo real, eles foram superados, né? Só que quando se supera os conflitos, surgem novos conflitos. Então vocês imaginem o seguinte: a Federação é uma sociedade perfeita dentro de si, com seus valores, etc. e tal, mas ela é ameaçada constantemente de inimigos externos, como os Klingons e como os Romulanos. Os Klingons, já na época da nova geração, já são aliados, mas sempre tem algum resquício ali, né, de alguma animosidade. E sem falar depois nos Borgs, no Dominion, né, são grandes inimigos que acabam afetando a política e a vida social da Federação, justamente por conta dessas ameaças externas. Então são conflitos que são inescapáveis, digamos assim. Mas daí é necessário, então, que a Federação se proteja, né, desses inimigos aí que podem atacar a qualquer momento. Como os fundadores, por exemplo, né, lá nos episódios Homefront e Paradise Lost, de Deep Space Nine, que eles estão na Terra, né? No episódio Conspiração, que é o último episódio o penúltimo episódio, ou último, da nova geração, da primeira temporada, onde, né, uma raça alienígena se apodera, né, de almirantes do comando da frota estelar. Então, quer dizer, a Federação está sempre exposta a esse tipo de ataque. Então, o que isso pode dar? O que isso pode ensejar? Pode ensejar soluções, né, que são retrógradas, como perseguições, como se entender que existe uma conspiração
dentro do paraíso, para acabar justamente com o paraíso, e aí, em nome de preservar a liberdade, se usa de métodos que cerceiam a liberdade. Em nome de se proteger o paraíso, se acaba com o paraíso. E é isso que não pode acontecer, e é isso que começa dentro desse episódio, que a gente vê que faz uma discussão muito interessante. A figura dessa vez é a almirante Nora Seti, que é uma almirante já aposentada, mas que ela retorna à ativa porque ela considera que o paraíso está sendo ameaçado pelos Romulanos, por essa espionagem que o Klingon, o cientista Klingon, estaria fazendo para os Romulanos. Então ela retorna e vai a bordo da Enterprise para iniciar uma campanha persecutória, né, uma perseguição, uma intimidação a todos os tripulantes da nave, né, de forma que ela tente expor essa conspiração e evitar que o paraíso seja destruído. Então vejam só como isso é interessante, né? Hoje em dia nós temos conflitos sociais, a Federação superou seus conflitos sociais, mas novos conflitos surgem e muitas pessoas, né, vão recorrer a medidas antigas, né, ressuscitar práticas antigas para tentar preservar. Por isso que eu digo que o fascismo nunca morre, nem mesmo na Federação. O que a Almirante Seti tenta colocar em marcha dentro da Enterprise é uma perseguição tipicamente fascista. Em nome da proteção, né, de algo maior, cria-se esse mito, né, da pátria. O fascismo usa isso, né, o mito da pátria, né, para acabar com os conflitos internos e fazer com que a sociedade se volte para inimigos imaginários, frequentemente, como a questão do anticomunismo. Hoje em dia tem pessoas que dizem que o Brasil está às vésperas de um golpe comunista, de uma revolução comunista, que os comunistas já estiveram no poder com o PT. Quer dizer, é uma grande mentira que tem um objetivo de mobilizar as pessoas, né, de homogeneizar a população contra esse inimigo que é imaginário, na verdade, e contra uma ameaça externa. Por exemplo, nos Estados Unidos se faz muito isso, né, de mobilizar a população contra os sentimentos anti-americanos. Existiu o macartismo, que foi uma perseguição a supostos comunistas na década de 50 por um senador chamado Joseph McCarthy, que faz algo muito parecido com o que a almirante Nora Seti faz nesse episódio, né? Ela considera que a pessoa que está sendo interrogada ali na investigação dela é culpada até que se prove o contrário. Na verdade, o interrogatório não é mais do que não é um interrogatório, é um julgamento no qual a sentença já está dada. Como, por exemplo, o julgamento do Lula, que ele foi condenado e preso para ser tirado das eleições e agora foi solto, né, quando as eleições já passaram e o seu rival foi eleito presidente da República. Ele já entrou lá com a sentença pronta, né, sendo condenado sumariamente. É o que o Picard chama de drumhead. Drumhead historicamente, são os julgamentos que eram feitos durante a Segunda Guerra Mundial, ali durante, né, as batalhas ali no front, quando algum soldado cometia algum crime, desertava, etc., mas ele era acusado sumariamente, condenado e executado sumariamente. Mas voltando então aqui ao episódio em si, o que acontece, né? O Jidan é acusado de fazer essa espionagem para os Romulanos e ele realmente fez, ele confessa isso, mas ele é acusado também de sabotar, né, o reator de dobra da Enterprise. E o que acontece? Ele não fez isso. O George e o Data, eles conseguem fazer uma investigação muito acurada e descobrem, não, isso foi realmente um defeito que aconteceu, não foi uma sabotagem, né? Aí já começa a desmontar um pouco do discurso da Nora Seti, que está dizendo que o Klingon, ele fez, além da espionagem, ele fez a sabotagem e ele é acobertado por oficiais dentro da Enterprise. Um desses oficiais é o Simon Tarsis, que ele mentiu quando foi admitido na frota que o avô dele era vulcano. E na verdade não, o avô dele era romulano. Romulanos e vulcanos, né, têm a fisiologia muito semelhante, são primos, digamos assim. E por conta dos romulanos serem inimigos da Federação, né, ele acabou omitindo essa informação e dizendo que era neto de um vulcano para poder ingressar na frota estelar. Então a Nora Seti, e junto com seu fiel escudeiro Genestra, que é um betazoide sinistro, eles começam a pressionar esse fato. Olha, o cara mentiu, ele é romulano, então na verdade ele tem sangue romulano, então ele está participando
participando aqui da conspiração. Mesma coisa com o Worf, né? O Worf, o pai dele era acusado de colaborar com os Romulanos, então ele também já é automaticamente suspeito. No fascismo, o filho paga pelos pecados do pai, né? Existe, parece que, uma transmissão automática, né, genética, de o gene da traição, da subversão, etc. O fascismo, ele funciona dessa forma. Ele não é racional, né? É justamente por ser uma doutrina irracional, irracionalista, ele enxerga as coisas dessa forma, como, por exemplo, no caso do Tarsis e do Worf, que são já condenados sumariamente por terem parentesco, né, ou com Romulanos, ou com um pai que supostamente teria traído o Império Klingon. Então a coisa vai se construindo em cima dessas suspeitas absolutamente racionais, e até chegar no Capitão Picard, que é levado a interrogatório e praticamente condenado como um dos participantes da conspiração, né, por essa sanha persecutória da Nora 7, que ela estava realmente obcecada por expor aquilo que ela considerava como uma conspiração que não existia. Na verdade, era um ato isolado do Klingon de Dan, né, que espionou para os Romulanos. Não havia nenhum tipo de conspiração com oficiais da frota, mas ela praticamente condena o Picard, e ela resgata até o fato dele ter sido assimilado pelos Borgs e ter liderado a batalha, né, do lado dos Borgs contra a Federação em Wolf 359. Ela chega a dizer para ele: como é que você consegue dormir à noite com todas aquelas mortes, né, que você provocou? Ou seja, uma coisa absolutamente baixa, escrota mesmo, né, que ela utiliza uma coisa muito grave, né, um problema muito sério pelo qual o Capitão Picard passou, ela utiliza contra ele de maneira muito, muito sórdida, realmente. Então, são suspeitas irracionais, absolutamente racionais. Ela tem um ponto, digamos assim, que ela já diz: não, existe uma conspiração, agora só vamos fazer aqui o rito, né, de passagem, os rituais, fazer o drumhead, né, para condenar de uma vez. Então é isso que ela busca, né? Ela já tem uma ideia pré-determinada. O pai dela é um grande jurista, foi um grande jurista, lido pelo Picard, né, intelectualizado, ótimo estudante da Frota Estelar, da Academia da Frota. Ele leu, então no interrogatório ele cita o pai dela falando algo que vai exatamente de encontro ao que ela está falando. O próprio pai condenaria o que a filha estava fazendo naquele momento. Então, nesse momento que ele cita o pai dela, ela realmente surta, e aí ela deixa bem claro que o que ela queria era destruir o Picard e destruir aquela conspiração que ela acreditava fielmente que existia, né? E destruir esses inimigos, em nome desse mito, né, de homogêneo, né, do paraíso, que é a Federação. Então percebam como isso é interessante. O fascista sempre vai recorrer a esse mito da pátria, né? A pátria, ele se aproveita da tendência do ser humano de viver em comunidade para inspirar, né, esse sentimento de que nós somos a pátria. Aí as pessoas acabam fazendo como agora no vídeo que eu vi hoje, elas prestando continência para a Estátua da Liberdade do velho da Havan. Quer dizer, é uma coisa absolutamente irracional, mas que é um sentimento que aflora, né, e é estimulado pelo fascismo, que é a coisa de não aceitar o pensamento diferente em nome da pátria. Ou seja, se a pátria não admite um homossexual, o homossexual será perseguido. Se a pátria não admite que a mulher tenha o mesmo papel que o homem na sociedade, a mulher será reprimida, e assim por diante. Essa é a ideia central do fascismo. Não tem um impacto muito grande assim na trajetória do Jean-Luc Picard, apesar de ter, né, esse momento em que ele é acusado. Imagine o Jean-Luc Picard ser acusado de participar de uma conspiração, né, contra o paraíso. É uma coisa completamente absurda, né? Mas essa metáfora que o episódio mostra, né, de que o fascismo ele está sempre presente. O Worf
durante o episódio ele é enganado, ele abraça essa causa, né, da investigação, ele, de maneira muito entusiasmada, ele investiga o Simon Terces, né, e no fim, na última cena, ele retorna ao Capitão Picard e se desculpa e diz, nossa, eu mesmo fui enganado por isso, e para te ver como é uma coisa realmente muito perigosa e sedutora, né? Eu já dizia a música lá, o fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinada. É mais ou menos por aí. Então, o Picard aí vai matar a charada, vai dizer o seguinte, a gente tem que estar sempre alerta a essa coisa que nunca morre e que está sempre retornando, volta e meia. Acontece uma crise, o fascismo bota as suas garras, os seus dentes de fora. Prestem atenção. Todo o desenvolvimento histórico aí do século XX e século XXI é o que acontece. No Brasil, hoje em dia, a gente tem o fascismo muito assanhado, né, justamente por crises morais, políticas, econômicas que estão acontecendo no país. O fascismo se aproveita disso. O fascismo se nutre do medo, né? Assim como na Nora 7 tinha medo de perder os valores da federação, o fim do paraíso, o fascismo ele sempre vai explorar o medo também na vida real. As pessoas têm medo de ficar desempregada, medo disso, medo daquilo. O fascismo explora isso e é a partir do medo que ele tira a sua força política. Então, fiquemos sempre alertas como nos ensina o Capitão Picard. Pessoal, agradeço a quem assistiu o vídeo, fiquem atentos aí aos próximos vídeos do canal, curtam a página Star Trek Utopia e Crítica Social, que é a página do livro, que vai ser lançado em breve. Uma vida longa e próspera a todos. Tchau!